Bom dia novamente a todos. Feliz sábado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio de voltar a pregar aqui na igreja no sábado, porque a escala concorrida, irmão, é a escala do sábado aqui, hein? Entrar na escala no sábado é um privilégio. É um privilégio, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concede de ser o responsável por trazer a mensagem dessa manhã. Meu sincero desejo é que essa mensagem, além de alcançar as vossas necessidades, exalte o nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Vamos à mensagem então. Irmãos, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão lendo com vocês um texto que encontra-se na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, verso 4. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem em vossas Bíblias. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Eu vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem esse texto, porque ele é um texto muito importante. Então vamos a ele. Irmãos, Hebreus 13, verso 4 nos diz: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Queridos, aqui Paulo utiliza uma linguagem rebuscada para expressar o quão honrado é o casamento aos olhos de um Deus puro e santo. Queridos, o matrimônio foi uma das primeiras dádivas, um dos primeiros presentes que Deus deu ao homem. Quando nós lemos o livro Patriarcas e Profetas, a Pena Inspirada apresenta que o casamento, além de ser uma bênção e preservar a pureza e a felicidade do gênero humano, ela provê as necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Em outras palavras, o casamento se tornou uma ferramenta extremamente importante para lapidar o caráter do homem no processo para o desenvolvimento da raça humana. Por quê, irmãos? Se nós formos avaliar, nós só nos tornamos completos quando nós damos o passo do casamento. Observem que o homem e a mulher, eles são imaturos, mas quando eles se casam, o que é que acontece? Eles são obrigados a se tornar pessoas maduras. O casamento, ele faz com que nós sejamos pessoas mais equilibradas. O casamento expurga do nosso coração o egoísmo, porque a partir de agora eu não penso apenas no que eu quero, mas do que a minha família precisa. O casamento transforma meninos em homens, e essa é uma realidade. Eu posso dizer com toda clareza que a minha vida se resume a antes do casamento e depois do casamento. Eu acredito que essa é a realidade de muitos. Irmão, até a vida financeira melhora. Parece que quando a gente é solteiro, o dinheiro entra por um buraco que a gente não sabe para onde ele foi. Porém, quando a gente casa, as coisas começam a prosperar do nada. Você constrói uma casinha, compra sua motinha, compra um carro e você fala: rapaz, eu era sozinho e não dava conta. Agora eu sou 2, 3, 4 e o negócio está funcionando. Parece que o casamento, ele tem uma bênção preparada apenas para ele. É algo diferente. Não é verdade, irmãos? O matrimônio é uma instituição tão pura aos olhos de Deus, mas tão pura, que em Efésios, no capítulo 5, verso 25 até o verso 27, Paulo se apropria da figura do casamento com o objetivo de ilustrar o amor de Deus para com a sua igreja. Quando nós lemos os versos 25 até o 27, o verso diz assim, olha: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui, Paulo apresenta a mulher, a esposa, como símbolo da igreja de Deus. Assim como ele apresenta Cristo como o esposo, aquele que está disposto a dar a sua própria vida pela igreja. Queridos, porém, mesmo com toda essa ilustração, eu tenho percebido com o passar do tempo que uma estranha ideia tem se apossado da mente de muitos
cristãos. Há um tempo atrás eu estava no Facebook e eu li uma frase que me preocupou, porque a frase dizia o seguinte, olha: Deus não salva os que vão para a igreja, Deus salva os que são igreja. E eu confesso para vocês que, apesar da frase ser muito bonita, ser muito bem construída, ela me assustou, porque essa frase apresenta a ideia de que nós não precisamos congregar, nós não precisamos ir à igreja, porque nós somos a igreja. É como se fosse uma crítica. Olha, aquele cara que precisa estar o tempo todo na igreja, aquele cara que só é crente quando está na igreja, esse cara é um cristão fraco, porque a gente tem que ser crente em todo lugar. E eu concordo com isso, irmãos. Só que o pior erro é acalentar a ideia de que você não precisa da comunhão, de que você não precisa ir à igreja para ser um bom cristão. E isso é uma ilusão, irmãos. A igreja, ela nos fortalece, as mensagens que aqui são apresentadas, elas constroem, elas lapidam o nosso caráter, elas alcançam as nossas necessidades, mas as pessoas hoje têm a ideia de dizer o seguinte: não, eu sou a igreja. Onde, irmão, que essa pessoa encontrou esse texto na Bíblia? O máximo que você é templo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas igreja você não é. Sabe por quê? Porque de acordo com o significado da palavra igreja no grego é eclésia. E eclésia significa assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Então, para que você se torne uma igreja, você tem que seguir o que está escrito em Mateus capítulo 18, verso 20, que diz: pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Irmãos, igreja é plural. Igreja não é singular. Eu não sou a igreja, eu sou membro de um corpo cuja cabeça é Cristo. Logo, eu não sou a igreja, eu pertenço a uma igreja, eu faço parte de uma igreja. Isso não quer dizer que eu não tenho responsabilidades, porque além de ser membro da igreja do Senhor, você também é convidado a ser templo do Espírito Santo. Então é uma responsabilidade ainda maior. Por falar em igreja, irmãos, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, João novamente utiliza a figura da mulher para representar um paralelo interessante entre duas realidades distintas. Observe, no capítulo 12 de Apocalipse, João apresenta uma mulher pura, santa e imaculada, correto? Que é símbolo da igreja de Deus. Porém, no capítulo 17, João apresenta uma mulher prostituta que tem embriagado as nações com o vinho da sua devassidão. E a que símbolo essa igreja aponta? Ela aponta para a igreja que não é de Deus. É o oposto, exatamente aquela que nós estudamos, né, durante a escola sabatina. Uma igreja que se coloca como Deus, uma igreja que perdoa pecados, uma igreja que toma atitudes que Deus nunca deu autonomia para que a igreja tomasse. Então, a figura da mulher na igreja, a figura da mulher na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, ela apresenta duas realidades: uma mulher pura, santa e imaculada, e uma mulher prostituta que faz as pessoas beberem do vinho de sua devassidão. Porém, hoje, eu não quero tratar com vocês sobre o aspecto escatológico desse texto. Eu não quero falar de profecia, eu não quero falar de instituição específica. Eu gostaria de, nessa manhã, fazer uma aplicação pessoal, uma aplicação individual sobre esse tema. O meu propósito aqui é revelar que existe um grande contraste entre o professo e o povo de Deus. Mesmo dentro da igreja, existem pessoas que pensam como uma esposa leal, e tem pessoas que têm atitude e uma linha de raciocínio muito parecida com a mulher de Apocalipse capítulo 17. Na igreja hoje existem duas linhas de raciocínio, uma mais equilibrada e outra mais liberal. E hoje nós vamos fazer um paralelo entre as duas mulheres para que a gente possa entender em que cenário eu me encontro. Será que eu me enquadro nesse perfil ou eu me enquadro nesse perfil? Porque, irmãos, desde que o mundo é mundo, a igreja é dividida em duas classes. Vocês concordam comigo? A classe dos fiéis e dos infiéis. A classe dos justos e a classe dos ímpios. A classe dos salvos e a classe dos perdidos. E eu tenho que me encontrar aqui, irmãos. Eu preciso saber em que classe eu estou, para que, se eu estiver numa classe complicada, eu ainda, pela graça de Deus, consiga mudar de classe, consiga ser transformado. Mas vamos lá, irmão. A primeira classe
são aqueles que possuem uma mentalidade semelhante à mentalidade de uma prostituta. E apesar desse termo ser um termo muito pesado, eu quero que os irmãos entendam que não é o ato em si que nós estamos explorando aqui, é a linha de raciocínio. Porque observe, qual é a linha de raciocínio de uma prostituta? É que ela luta para receber os benefícios que só uma mulher com o título de esposa pode receber. Então, a mulher que se enquadra nesse perfil, ela quer ter todos os privilégios, ela quer receber o título, ela quer aproveitar todo o bônus, mas ela não quer assumir o ônus. Esse é o grande problema. As pessoas que têm a linha de pensamento semelhante à mulher do capítulo 17 do livro de Apocalipse, é uma pessoa que acredita no seguinte: olha, eu quero os benefícios, eu quero as bênçãos, mas eu não quero compromisso. Eu não quero abrir mão da minha liberdade. Eu rejeito o compromisso, eu aceito o bônus, mas eu rejeito o ônus. Infelizmente, irmãos, essa é uma classe que entende o seguinte: olha, eu quero ser tratado como cristão, eu quero receber as promessas de Deus, eu quero receber as bênçãos de participar da igreja, mas eu não quero compromisso, eu não quero ligação, eu não quero vínculo. É a igreja ali e eu aqui. Observem o que Isaías, no capítulo 4, verso 1, fala sobre essa classe. Ele diz: olha, neste dia, 7 mulheres agarrarão um só homem, dizendo: nós mesmas nos sustentaremos, nós mesmas compraremos nossas roupas. De você só queremos o nome. Tira-nos dessa situação vergonhosa. O que esse texto está dizendo? É que existe uma classe, infelizmente, dentro da igreja, que de Deus ele só quer o título. Infelizmente, Isaías apresenta uma classe de cristãos que buscam viver apenas de aparência. Cristãos nominais, cristãos de nome, que contentam-se em receber apenas o título e o estado de cristão, mas não lutam para ter um caráter semelhante ao de Cristo. Pessoas com esse tipo de mentalidade se dividem entre as promessas de Deus e os prazeres de Satanás, cometendo assim o que a Bíblia chama de verdadeiros adultérios espirituais. Vocês percebem a linha, né, da figura de linguagem da esposa, de Cristo, a esposa como a igreja e Cristo como o marido? Irmãos, quando eu divido a minha atenção, quando eu fico cocheando entre dois senhores, quando eu quero as promessas de Deus, mas ao mesmo tempo quero os prazeres que o mundo me oferece, eu estou cometendo o pecado de adultério espiritual. Paulo, em sua epístola, apresenta uma dura repreensão para aqueles que vivem na prática do adultério espiritual. Olha o que o texto diz no capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, Paulo aqui está falando sobre o adultério literal? Tá ou não, irmãos? Não. O termo aqui não é pecado sexual, irmão. Ele está nomeando uma classe de adúlteros e adúlteras, e as características dessa classe é que elas querem ser amigos de Deus, mas ao mesmo tempo querem viver no mundo. Eles querem receber as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo gozar do que o mundo oferece. E isso, irmãos, é um erro, pois esse texto deixa claro que Deus não aceita adoração dividida. Irmãos, Deus não aceita crente Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo. Irmãos, o inimigo, ele até aceita te dividir com Deus, você sabia? Mas Deus não aceita te dividir com Satanás. O inimigo aceita que você durante o dia viva no pecado e à noite louve a Deus. Mas Deus não aceita. Deus é um cônjuge monogâmico. Então, ou você está com ele para tudo, ou não está com ele para nada. Ou você é fiel apenas a ele, ou você não é fiel a nada. É por isso que Cristo convida a mulher. Cristo convida a igreja para se casar com ela. Deus quer ser um com você. Deus quer ter intimidade. Ele quer ser um conosco. Assim como Cristo é um com o Pai, nós devemos ser um com Cristo. E essa é a realidade, irmãos. Porém, existe uma segunda classe. E amém, porque existe uma segunda classe, irmãos. Essa segunda classe são aqueles que possuem uma mentalidade semelhante à mentalidade de uma genuína esposa.
E nós vamos observar aqui algumas características de uma genuína esposa e vamos fazer a aplicação para a igreja. Irmãos, para que eu seja uma boa esposa, eu tenho que lutar para honrar os meus votos. Eu tenho que lutar para honrar o compromisso que eu fiz com a igreja e com Deus. Esse é o primeiro fator. Então, aquele que tem a mentalidade de esposa é aquele que se preocupa em honrar os votos que ele fez no dia do batismo dele aqui. Quando o pastor levanta e fala, olha, você crê nisso, naquilo e naquilo outro? Sim, eu aceito. Então, uma verdadeira esposa, ou um cristão que se enquadra como uma esposa genuína, ele deve lutar para honrar o voto que ele fez com a igreja e principalmente com Deus. Irmãos, pessoas que têm o pensamento de uma esposa são fiéis ao seu esposo, são fiéis à igreja que congregam. E a maior preocupação de uma esposa, irmãos, é resguardar a honra do seu marido. Quando nós vamos lá para Provérbios no capítulo 31, esse capítulo ele fala sobre todas as características de uma boa esposa. E uma das principais características que o texto aponta é que o maior prazer da esposa é ver o seu marido ser honrado. O maior prazer da esposa é que o seu marido tenha um bom nome. Olha o que o texto diz: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. A mulher que ama e que se coloca como esposa verdadeira e genuína, irmãos, ela se preocupa com o caráter, ela se preocupa com como as pessoas vão enxergar a igreja. Elas lutam para que através das suas palavras e principalmente através dos seus atos, essa igreja seja respeitada, essa igreja seja vista com bons olhos. Então, quando ela vai comprar uma roupa, ela se preocupa: eu vou honrar a igreja? Eu vou honrar a Cristo? Quando ele vai sair para algum ambiente, esse ambiente vai ser um bom ambiente? Será que eu vou honrar ao Senhor através da minha presença aqui? Será que as minhas atitudes vão envergonhar ou vão fortalecer a ideia de que essa igreja é a igreja de Deus? Quem tem mentalidade de esposa, irmãos, pensa, é para a glória de Deus. Quem tem mentalidade de esposa pensa, eu vou envergonhar o nome do Senhor, eu vou envergonhar a igreja onde eu congrego, o nome de Cristo vai ser honrado com as minhas atitudes, com aquilo que eu como, com aquilo que eu visto, por onde eu ando, com os meus atos, com as minhas palavras. Essa é a preocupação de uma genuína esposa. E a pergunta que nós temos que fazer, a reflexão que temos que fazer é: temos honrado nossos votos para com Deus e para com a igreja, irmãos? Ou temos levado o opróbrio, temos levado vergonha a ela? Esses dias, nós estamos entre aqueles que buscam as bênçãos, mas renunciam ao compromisso. Será que a gente está nessa situação, irmãos? Não, Ele é Deus, mas não na minha roupa. Ele é Deus, mas não no meu trabalho. Ele é Deus, mas não no meu casamento. Ele é Deus, mas não no meu negócio. Será que é assim que nós estamos? Eu espero sinceramente que não. Eu espero que toda essa igreja, e eu sei que essa igreja é a igreja de Deus. Eu sei que apesar dos pesares, nós somos uma igreja militante, mas chegará um dia onde seremos triunfantes. Irmãos, a esposa genuína, ela teme o seu marido. E quando eu digo teme, irmãos, não é bater o queixo, não. Temer é sinônimo de respeitar. Por falar em temer, por falar em respeitar, existe um texto, irmãos, que para mim é um texto muito importante, que encontra-se em Apocalipse, capítulo 19, verso 5. Irmãos, quando eu li esse texto, eu choquei. Eu fiquei meio que extasiado. Porque Apocalipse, capítulo 19, verso 5, apresenta um convite de Deus. E o convite é esse, olha. Então veio do trono uma voz conclamando. Observem, a voz vem do trono. E a voz diz: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem a Deus, tanto pequenos como grandes. Irmãos, o texto apresenta uma ordem direta, enfatizando o louvor a Deus a uma classe específica. Que classe é essa? A classe dos que temem a Deus. Em outras palavras, a classe dos que respeitam a Deus. Observe que o texto nos diz, olha,
louvem a Deus aqueles que amam a Deus. Observe que o convite é feito para aqueles que temem, não para aqueles que amam. E aí a grande pergunta é por quê? Por quê, irmão? Primeiro a gente precisa entender esse contexto. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um psicólogo falando sobre relacionamento, falando sobre família. E em um determinado momento desse vídeo, ele trouxe a definição acadêmica sobre a palavra amor. E eu achei muito interessante essa definição, porque de acordo com esse psicólogo, ele disse o seguinte, olha, amor é o sentimento mais sofisticado da experiência humana. Esse amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. O que esse psicólogo estava querendo dizer? É que, irmãos, a gente só ama a quem a gente respeita. É impossível amar alguém que não se tem admiração. Porque muitos casamentos acabam descendo pelo ralo, irmãos. Porque a primeira coisa que vai embora não é o amor. O que vai embora primeiro? É o respeito. E quando você deixa de respeitar a sua esposa, ou quando a sua esposa deixa de respeitar o seu marido, irmãos, acabou. Perdeu o respeito, perdeu tudo. Porque eu só amo uma pessoa que eu respeito. Quando se perde a admiração, irmãos, quando aquela pessoa se torna mais uma no meio da multidão, acabou. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? É que quando Deus faz o convite para aqueles que o temem, é como se ele estivesse comparando em relação à fé e obras. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão, quem tem obra não precisa dizer que tem fé. Por quê? Porque a fé testifica de suas obras. É igual a questão do respeito. Por que Cristo chama para louvar apenas aqueles que temem a Deus, aqueles que respeitam? Porque, irmão, se eu temo, se eu respeito a Deus, automaticamente o que é que eu faço? Eu amo. Se eu perguntar, irmãos, se eu chegar aí na rua e perguntar para o primeiro traficante que eu encontrar, você ama a Deus? O que ele vai dizer? Amo. Se você chegar para um pedófilo e perguntar, você ama a Deus? Ele vai dizer, amo. Se você chegar para um assassino e perguntar, e você ama a Deus? Amo. Mas será que ama, irmãos? Não ama, sabe por quê? Porque quem ama, respeita. Quem ama é submisso. Quem ama é obediente, irmãos. Por isso que a Bíblia deixa claro que ímpio não adora. Quem adora é cristão, irmão. Quem adora é fiel. Quem adora é obediente. Quem é desobediente, o louvor não passa nem do teto. Logo, qual é a conclusão que nós chegamos, irmãos? É que nós precisamos temer a Deus. Quem teme a Deus, quem o respeita, não vive na prática do pecado, mas luta contra si mesmo. Nós só temos, irmãos, respeito a quem amamos. E essa é uma verdade clara. Nós já estamos indo para o final. Mas eu gostaria de continuar no livro de Apocalipse. Porque esse texto, ele fala sobre a atitude de Deus para com essas duas classes. Aqueles que se portam como esposas genuínas e aquelas que se portam como prostitutas que querem apenas receber as bênçãos, mas correm e fogem dos compromissos. Apocalipse capítulo 19, verso 1 e verso 2, fala sobre a alegria de Deus em desmascarar e destruir a prostituta, que para de enganar as nações. Então Deus se alegra com isso. Olha o que o texto diz, olha. Depois disso, ouvi do céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que clamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Irmãos, esse texto mostra que Deus se alegra com a destruição da prostituta. Qual é a lição que a gente tira desse termo, irmãos? É que, apesar de Deus não se alegrar com a destruição do ímpio, Deus se alegra com a destruição do pecado. E nós precisamos novamente fazer uma séria reflexão. Em que classe eu estou, irmãos? Eu estou na classe que me coloca como uma genuína esposa, que quer compromisso, que quer honrar o marido, que luta para não envergonhá-lo, que está sempre à frente protegendo, ou aquela pessoa que quer vir para a igreja, quer cantar na igreja,
mas não quer assumir responsabilidade nenhuma. Não quer mudar a vida, não quer mudar o caráter, não quer mudar nada. Eu quero tudo, mas ao mesmo tempo não quero nada. Estou muito próximo de Deus, mas ao mesmo tempo estou muito longe de Deus. Irmãos, esse não é, irmãos, o desejo que Deus tem para a sua igreja. Deus não deseja que os seus filhos terminem nessa situação aqui. Deus não quer que eu e você, irmãos, sejamos destruídos, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador. Só que a gente esquece que Deus odeia o pecado. Então, essa é a situação daqueles que se portam como a mulher de Apocalipse 17. Mas tem uma boa notícia, porque para os cristãos que se portam como a mulher santa, pura e imaculada, esposa decente, quando nós lemos o verso 6 e o verso 7 do mesmo capítulo, olha que coisa linda esse texto diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Observe que Deus, o Pai, está preparando uma bela festa para o casamento de Cristo com a sua igreja. Irmãos, Deus almeja isso. Ele almeja que nós tenhamos o espírito de uma esposa genuína. Ele está contando as horas para fazer uma festa das bodas, irmãos. Esse é o desejo de Deus, que nós nos salvemos, que nós recebamos o que Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas para isso a gente precisa fazer um voto, ou renovar o voto, ou fazer um novo voto com Deus. Um voto de viver como uma esposa fiel, uma esposa que vive os princípios, uma esposa que ama a igreja, que ama a Cristo e que luta para não envergonhá-la, para não colocá-la por terra. Irmãos, o meu sincero desejo, a minha sincera oração é que eu, em primeiro lugar, e depois a igreja, possamos, naquele último dia, estar na classe que dirá: esse é o Deus que esperávamos e aguardávamos. Em sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O meu desejo é que nós estejamos entre a classe que ouvirá do Senhor a voz: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que estávamos preparados desde a fundação do mundo. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que essa igreja, eu creio que os membros dessa igreja vão lutar para estar nessa segunda classe. E o meu maior desejo é encontrar você na festa do nosso casamento. O meu maior desejo, irmãos, é que todos nós estejamos adornados para encontrar com Cristo nas nuvens do céu e selarmos um selo que nunca acabará, que é um selo de amor e de fidelidade. Que Deus nos abençoe para isso, amém?